O Exatas 360 apresenta a série Projeto e Análise Estrutural de Silos. Se este assunto é de seu interesse, já deixa o like e compartilhe esse conteúdo e curta o nosso canal. Serão vários vídeos onde explicaremos tudo o que você precisa saber sobre silos. Vamos nessa? Módulo 1. Introdução e Fundamentos dos Silos. Você já parou para pensar no que acontece com milhões de toneladas de grãos logo depois da colheita? Ou como indústrias de cimento, fertilizantes e até de plásticos conseguem manter sua produção estável ao longo do ano? A resposta para essas perguntas está em uma estrutura que muitas vezes passa despercebida, mas que é essencial. O silo. Se o silo falha, a cadeia inteira para. A safra pode ser comprometida, uma fábrica pode parar, e prejuízos de milhões de reais acontecem em poucas horas. É por isso que compreender o que é um silo, como ele funciona e quais fundamentos técnicos guiam seu projeto é tão importante para engenheiros civis, engenheiros mecânicos, profissionais de manutenção e até estudantes que estão se preparando para entrar nesse mercado. E é exatamente sobre isso que vamos conversar neste módulo introdutório. Bora descomplicar? Antes de mais nada, vamos à definição básica. Um silo é uma estrutura destinada ao armazenamento de materiais a granel. Esses materiais podem ser grãos, como milho, soja e trigo, mas também podem ser produtos industriais, como cimento, cal, cinzas volantes, plásticos granulados ou fertilizantes. A característica comum é que estamos lidando com materiais particulados, ou seja, sólidos divididos em partículas pequenas, que se comportam de maneira muito diferente de líquidos e também de sólidos maciços. A palavra silo muitas vezes é usada de forma genérica, mas dentro da engenharia temos uma terminologia própria. A parte principal é chamada de célula ou fuste. É o corpo do silo, geralmente cilíndrico ou retangular. Na base, encontramos a tremonha ou moega, que é a região de transição onde ocorre a descarga do material. Na parte superior temos o bocal ou abertura de enchimento. E dependendo do projeto, podem existir passarelas, sistemas de aeração, dispositivos de alívio de pressão, escadas e plataformas de manutenção. Agora, por que um silo é tão importante do ponto de vista econômico? Pense no setor agrícola. Se o produtor colhe toda a safra e não tem onde armazenar, ele é obrigado a vender na hora, justamente quando a oferta é maior e o preço está mais baixo. Ao contrário, se ele pode estocar em silos, consegue esperar alguns meses e vender na entre-safra, quando o preço sobe. Isso representa ganhos financeiros enormes. Em muitos casos, a diferença de preço paga o investimento na estrutura de armazenagem em poucas safras. Além disso, o silo protege a qualidade do material armazenado. Grãos precisam estar protegidos da umidade, da infestação de pragas, da oxidação. Produtos industriais precisam ser mantidos em condições controladas para não empedrar, reagir ou perder suas propriedades. E há ainda um fator estratégico. Silos garantem o suprimento contínuo para fábricas, evitando paradas de produção. Um erro comum é confundir silo com armazém horizontal. O armazém é uma construção ampla, geralmente retangular, onde os grãos são depositados em pilhas. Já o silo é vertical, compacto e permite descarga controlada por gravidade. Essa diferença faz toda a diferença em termos de comportamento estrutural e de logística. Agora que entendemos a função, vamos dar um passo atrás e olhar a evolução histórica. O armazenamento de grãos acompanha a humanidade desde a antiguidade. Povos antigos já construíam covas no solo ou estruturas rudimentares de pedra e madeira para guardar alimentos. Com o passar do tempo vieram silos de tijolos e mais tarde de concreto e aço. Mas foi apenas no final do século XIX que aconteceu uma verdadeira revolução científica nesse campo. Essa revolução tem nome: Janssen, 1895. Até então, acreditava-se que a pressão dos grãos sobre as paredes do silo crescia linearmente com a profundidade, exatamente como acontece com um líquido. Ou seja, quanto mais fundo, maior a pressão, sem limite. Mas, na prática, engenheiros percebiam que os silos não colapsavam como deveriam se isso fosse verdade.
Janssen fez um experimento brilhante. Ele mediu a pressão lateral em silos preenchidos com grãos e percebeu que, em vez de crescer indefinidamente, a pressão tendia a um valor limite, assintótico. Isso acontecia porque parte do peso dos grãos era transferido para as paredes através do atrito. Ou seja, o material particulado se comporta de forma única, nem sólido rígido, nem líquido perfeito. Essa ideia foi um divisor de águas, e até hoje a fórmula de Janssen é uma das bases do cálculo de pressões em silos. Avançando para os tipos de silos, a primeira classificação é pela geometria. Temos os silos cilíndricos, que são os mais comuns, e os silos retangulares ou poligonais, muitas vezes usados em conjuntos multicelulares. Os silos cilíndricos têm a vantagem de distribuir as tensões de maneira uniforme ao longo da parede, trabalhando principalmente a tração anelar. Já os silos retangulares apresentam regiões de concentração de tensões nos cantos, exigindo reforços específicos. Mas atenção! Dizer que redondo gasta menos aço nem sempre é verdade. Em certas situações, a geometria retangular pode ser mais eficiente em termos de aproveitamento do espaço disponível, como em terminais portuários ou fábricas com múltiplas linhas de produção. A escolha correta depende de uma matriz de decisão que envolve tipo de produto, capacidade, espaço disponível, custo e facilidade construtiva. Outro erro comum é ignorar o efeito de cantos vivos em silos retangulares. Nesses pontos, as tensões se concentram e podem provocar fissuras ou falhas locais se não houver detalhamento adequado. Falando em construção, chegamos ao tema dos materiais. Hoje, os principais tipos de silos são de concreto armado e de aço. Mas, historicamente, já houve uso de madeira e até de tijolos. Cada material tem seus prós e contras. O silo de concreto armado é mais durável, resiste bem a variações de temperatura e exige menos manutenção a longo prazo. É muito usado em grandes capacidades, especialmente no setor agrícola. Já o silo metálico pode ser de chapas lisas ou corrugadas. Ele tem a vantagem da velocidade de montagem, menor peso próprio e maior flexibilidade de desmontagem ou ampliação. Porém, sofre com corrosão e com a ação da temperatura, podendo ter problemas de dilatação térmica. E a madeira? Hoje praticamente não se usa mais em larga escala, mas historicamente foi muito importante. Ainda podemos encontrar silos de madeira em operação em alguns locais, especialmente no interior dos Estados Unidos. Um erro frequente em silos metálicos é subestimar a corrosão. Dependendo da umidade relativa e da ventilação, a vida útil da estrutura pode ser drasticamente reduzida se não houver proteção adequada. Outro ponto crítico é a insolação térmica. Paredes metálicas expostas ao sol podem aquecer muito, criando gradientes de temperatura que afetam tanto o produto quanto a própria estrutura. Para ajudar na comparação, podemos pensar em uma tabela simples. O concreto vence em durabilidade e baixa manutenção. O aço vence em velocidade de montagem e custo inicial. A madeira tem valor apenas histórico. No final, a escolha deve considerar o ciclo de vida completo, incluindo custos de manutenção e operação. E chegamos a um ponto-chave. A esbeltez do silo definida pela relação altura sobre diâmetro, ou H dividido por D. Esse parâmetro muda tudo. Silos baixos, com H sobre D menor que 1,5, podem ser calculados por teorias de empuxo de terra, como Rankine ou Coulomb. Já silos esbeltos, com H sobre D maior que 1,5, exigem o uso da fórmula de Janssen e seus derivados. A esbeltez influencia diretamente o regime de pressões internas, a estabilidade global e até o tipo de fluxo durante a descarga. Por isso, normas internacionais como o Eurocode 1.4, o ACI 313 nos Estados Unidos e a AS 3774 na Austrália definem limites claros para classificação e cálculo. No Brasil, ainda usamos em grande parte adaptações da NBR 6818 para concreto e da NBR 8800 para estruturas de aço, além das normas de cargas como a NBR 623 para vento. Um erro comum é ignorar a assimetria durante a descarga.
A norma Eurocode, por exemplo, exige considerar sobrepressões e manchas de pressão assimétricas, porque na prática, o fluxo raramente é perfeitamente central. Esse detalhe é responsável por muitos colapsos registrados em silos no mundo todo. Resumindo até aqui, aprendemos que o silo é mais que um depósito, é uma peça estratégica na cadeia produtiva. Vimos sua terminologia básica, entendemos a revolução trazida por Jansen, comparamos geometrias cilíndricas e retangulares, analisamos materiais de construção, falamos sobre durabilidade, custos e manutenção, e fechamos com a importância da esbeltez e das normas. Esse conhecimento inicial é a base para os próximos módulos, onde vamos mergulhar nas propriedades do produto armazenado, nos mecanismos de fluxo e nos cálculos estruturais detalhados. Se você quiser revisar tudo isso de forma rápida, eu preparei um glossário visual em PDF com os principais termos, esquemas comparativos de geometrias e uma tabela resumo de materiais. O link está na descrição. E antes de encerrar, quero reforçar: cada escolha feita no projeto de um silo, da geometria ao material, da altura ao diâmetro, influencia diretamente na segurança e na economia da operação. É isso que torna a engenharia de silos tão fascinante. Ela conecta teoria, prática e impacto econômico de uma forma única. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar na caracterização dos materiais a granel, entender por que grãos diferentes exercem pressões diferentes e como os ensaios laboratoriais definem parâmetros cruciais de projeto. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe suas dúvidas e sugestões. E claro, inscreva-se na playlist completa de projeto e análise estrutural de silos. Porque, como sempre, a ideia aqui é clara. Bora descomplicar. Esse texto em ritmo normal de fala, 120 e 130 palavras por minuto, gera cerca de 6.500 palavras, o que corresponde a 45 minutos de vídeo.